Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa próxima aula de Física. Hoje nós vamos estudar um conteúdo sobre energia, revisar esse assunto para o nosso Enem. Eu sou o professor Hélio, vou estar com vocês acompanhando novamente, e dando esse passo a passo para a gente entender os conceitos de energia, o conceito tão importante que nós temos no nosso dia a dia e fazer aplicação não só para o Enem, mas também com exemplos do nosso dia a dia. Vamos lá então? Quando a gente ouve essa palavra energia, o que vem na mente de vocês? A primeira coisa que vem na nossa mente é quando a gente aperta o interruptor, né? Quando a gente liga a nossa energia da nossa casa. Ou quando chega o talão, no final do mês, quando a gente quer pagar a nossa energia. Mas na física, o que significa energia? Vamos lá então para o conceito? Bem, a palavra energia é muito usada no nosso cotidiano, mas ela não é tão fácil para definir como grandeza física. Isso porque o conceito importante na física, ela se aplica em diversas áreas. Então a gente vai ver que a energia, a gente sempre vai falar nela desde o assunto de movimento, trabalho, nas leis de Newton, e assim por diante. A energia, por exemplo, é uma grandeza única, porque ela depende de como ela se manifesta. E a gente tem várias formas nesse sentido, Nós temos energia térmica, energia solar, energia elétrica, química, mecânica, magnética, atômica, entre outros. Então veja que o conceito para energia é difícil, porque ela se manifesta de diversas formas, diversas maneiras, conforme a gente pode ver aqui nas figuras. Então a gente tem várias maneiras para a gente poder entender esse conceito de energia. Mas o que a gente precisa entender no momento agora é que ela se manifesta de várias maneiras, Energia térmica, elétrica, química e assim por diante. Entendendo essas manifestações, a gente pode entender agora, começar a trabalhar o conceito de energia. Para isso, nós vamos primeiro entender o assunto de energia mecânica. O que é energia mecânica? É a grandeza física que mensura a capacidade de um corpo em realizar trabalho. Ah, professor, a gente acabou de estudar esse assunto de trabalho. Isso mesmo. Vocês lembram que lá no assunto de trabalho estava relacionado o conceito de energia? E agora nós vamos novamente adentrar nesse assunto. Trabalho, vocês lembram que é o nome físico para transferência de energia. Por isso que a energia é tão importante. E isso acontece porque tem uma atuação de um agente, de uma força necessária nesse sentido. Portanto, na energia mecânica, a gente considerando a ausência de atrito, por exemplo, a gente considera a ocorrência de conservação da quantidade energética. Então, quando ocorre a conservação de energia, nós podemos dizer que temos energia mecânica, então. Para isso, ela foi dividida em dois grupos: energia cinética e energia potencial. Nós vamos entender que é a diferença desses dois tipos de energia. Agora, não esqueça o seguinte: a soma dessas duas energias, tanto a cinética como a potencial, nós vamos ter o resultado final, que é a energia mecânica. Correto? Anotem aí. A soma da energia cinética mais a energia potencial vai nos dar a energia mecânica. Vamos então para o conceito de energia cinética. O que é energia cinética? Bem, energia cinética nós vamos representar pela letra EC, de energia cinética, e ela vai estar relacionado, pessoal, com o movimento do corpo. Então vocês sempre vão associar a energia cinética quando o móvel estiver se deslocando no sentido, no sentido, uma direção horizontal. Quando isso acontecer, nós vamos ter energia cinética, ok? Na direção horizontal. Então a energia cinética vai ser escrita da seguinte forma: m de massa vezes a velocidade ao quadrado dividido para 2. Como nós sabemos que o trabalho é transferência de energia, então a gente pode resumir da seguinte forma também a energia cinética, que trabalho é igual à variação da energia cinética. Ora, quando a gente fala de variação de energia cinética, estamos falando de quê? De subtração, Vocês vão pegar a energia cinética final
menos a energia cinética inicial e achar a sua variação. E quando fazemos isso, achamos o trabalho. Já a energia potencial é a energia que está armazenada no sistema, esperando para ser convertida em energia cinética ou trabalho. É diferente da energia cinética que tem velocidade. A energia potencial está armazenada, por isso que a gente diz que a energia se conserva, né? A esse tipo de energia potencial nós chamamos de conservativa. E a característica dessa energia é que ele não depende da trajetória. Lembra que nós vimos na aula anterior sobre o trabalho, que o trabalho da força-peso não depende da trajetória? Esse conceito vai se aplicar na energia potencial gravitacional, que a gente está vendo aqui na figura, onde nós temos aqui um alpinista que está suspenso aqui numa montanha, e ao que vai depender aí, o que vai justificar a sua energia potencial gravitacional é a aceleração da gravidade, a altura que ele está. Por isso que nós vamos escrever energia potencial gravitacional diferente da energia cinética. Agora nós vamos aplicar a mesma equação do trabalho da força-peso. Peso vezes altura. Lembrando que peso é massa vezes G, não é isso? Então vocês vão resumir a energia potencial gravitacional da seguinte forma. Massa vezes G, de aceleração da gravidade, vezes H de altura. Ok? Então notem a diferença para a energia cinética. A energia cinética depende da velocidade. Energia potencial gravitacional vai depender da altura. Então essa é a diferença básica entre elas. Então a energia potencial gravitacional sempre vai levar em consideração a altura, né, que o corpo se encontra em relação à superfície do solo. Tá certo? Então é isso que nós vamos entender o conceito desses dois tipos de energia. Na energia potencial, nós também temos a energia potencial elástica. Então, a energia potencial se divide em duas: potencial gravitacional e a potencial elástica. Então, o próprio nome já está dizendo, né? Vai depender da elasticidade, do estiramento do móvel. Como a gente pode ver na figura ali de uma mola, né? Ela está sendo comprimida e está sendo esticada também. Lembra que nós vimos o trabalho da força elástica? É a mesma equação, pessoal. Olha lá, não mudou. Nós só tiramos o trabalho e colocamos energia potencial elástica. Por isso que nós escrevemos ali, ó, que energia potencial elástica é igual ao módulo do trabalho da força elástica. E a equação vai se repetir. O K da constante da mola, vezes o X ao quadrado, que é a deformação que a mola vai sofrer, dividido para 2. Legal, né? A gente pode ver que a mesma equação que nós utilizamos no trabalho da força elástica, nós vamos aplicar também para a energia potencial elástica. O que a gente precisa entender? Que da mesma forma da energia potencial gravitacional, a energia está conservada ali, ela está esperando o momento, né, para que alguém puxe a mola ou a mola seja comprimida, certo? Aí nós temos então as duas definições de energia potencial elástica e gravitacional. Agora chegamos à definição da energia mecânica. A energia mecânica de um sistema se conserva quando este se movimenta sob a ação de forças conservativas. E por isso que nós vamos ter agora a soma dessas energias. A energia mecânica pode ser a soma da energia cinética, mais a potencial gravitacional, mais a potencial elástica. Quando a gente tem a soma dessas três energias, nós temos a energia mecânica. E fica fácil de a gente visualizar a energia mecânica, né, nessa figura abaixo aí. Estão vendo que as duas esferas estão sendo soltas e elas têm energia mecânica. E justamente por causa da diferença da trajetória ali, né, que foi feito, né, no formato onde as esferas estão sendo soltas, vocês podem ver que no segundo caso, a segunda esfera consegue chegar de volta mais rápido do que a primeira, porque a altura, né, está influenciando ali na energia mecânica, correto? Um ótimo exemplo para a gente entender, né, o acúmulo de energia, né, como a energia está conservada ali e como ela vai ser transformada nessa energia em energia cinética
outra hora energia potencial gravitacional e vice-versa. Correto? Vamos aqui então para a revisão, então, para a gente entender esse conceito tão importante. Temos aqui a questão da prova Enem, né, Ciência da Natureza do primeiro ano, né, na página 90. Diz assim: os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, aos movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em um dínamo, um freio de automóvel, um motor de combustão, uma usina hidrelétrica ou uma atiradeira estilingue. Bem, notem que nessa questão ele já deu praticamente a resposta aqui para nós, né? Você viu ali que ele diz que a criança puxa o carrinho para trás, né? Tem uma mola ali dentro dele, né? Que essa mola vai ser comprimida e ele vai puxar essa mola, tá? O carrinho, e vai comprimir a mola, e quando soltar a mola vai empurrar o carrinho, correto? Olhando, pensando nisso, né? No processo de você puxar, esticar, né? Uma mola, qual a resposta que a gente vai marcar? Qual daquelas respostas ali fala que a gente vai puxar alguma coisa? Tá bem óbvio aqui para nós. Não seria um dínamo, né? Não seria um freio de automóvel, um motor de combustão, uma usina hidroelétrica. Qual a alternativa mais justificável para a gente marcar aqui? Uma tiradeira, uma estilingue, né? Então, quem já teve essa infância, né, de brincar com a famosa baladeira, né? Então vai se lembrar disso, tá certo? Então, alternativa letra E, estilingue, né? Então, o estilingue vai acontecer isso, né? Você vai puxar, né, o elástico e depois você vai soltar. E o elástico vai jogar, né, o objeto que está preso nele, então, para frente. Correto? Bem fácil, né, essa questão. Não é difícil, né? Bastava apenas um pouco de atenção ali na leitura do texto para a gente poder compreender o conceito. Beleza? Vamos para a próxima questão? Um estudante de massa 67 quilos, após se deliciar com uma barra de chocolate de 25 gramas, olhou a tabela nutricional do produto para conferir a quantidade de calorias ingeridas. Se a energia fornecida pelo chocolate pudesse ser integralmente transformada em energia potencial gravitacional para utilizar a energia do alimento, o estudante deveria escalar, letra A, 4 lances de escadas com 20 centímetros cada um, a Torre de Pisa, na Itália, com 55 metros de altura, a barragem da usina de Itaipu, com 196 metros de altura, a Torre de Burj Khalifa, em Dubai, o maior arranha-céu do mundo, com 822 metros de altura, ou o Monte Everest, na Ásia, com mais de 8.200 metros de altura. Esse seria um super chocolate, hein? Conseguisse comer chocolate e subir todas essas alturas. Mas vamos entender então o que é a questão? Ele falou aqui que esse chocolate de 25 gramas vai fornecer energia para que ele consiga, né, subir uma determinada altura. Que essa energia vai ser transformada em energia potencial gravitacional para ele. Então vamos entender aqui essa questão. Nós temos aqui a tabela, né, que ele fornece para essa questão das quilocalorias, né, quanto que vale o valor energético, tá certo? Que ele deu ali de 25 gramas. Ele diz que o valor energético de 25 gramas desse chocolate equivale a 131 quilocal ou 551 kJ de energia. Esse dado é muito importante para a gente poder resolver a questão. Vamos lá então? Então, olha os dados que nós temos na questão. A massa da pessoa, do jovem de 67 quilos. O G, a nossa aceleração da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado. A energia que estava lá na tabela, lembram que nós lemos? 551 kJ. Vocês lembram que o quilo, pessoal, vale 10 a terceira, não é isso? Vale 1.000. Então, na verdade, a energia equivale a 551, 10 elevado à terceira joule. E ele quer saber qual a altura que ele vai conseguir, então, subir com essa energia que ele acumulou. Então, vamos pegar a nossa equação.
energia potencial gravitacional igual a massa vezes G vezes a altura. Vamos fazer a substituição aqui de todos os dados que nós temos. E nós vamos então achar aqui a altura que nós queremos. A energia vale 551 vezes 10 a terceira, a massa 67, o nosso G vale 10. E o H é o que nós vamos encontrar. Fazendo aqui os devidos cálculos, nós temos a seguinte resposta, né? 67 vezes 10 dá 670. Vamos passar para o outro lado dividindo. Fazendo a divisão de 551 para 670, nós chegamos a 0,822 vezes 10 a terceira. Terminando aqui a nossa matemática, fazendo a multiplicação por 1000, de 0,822 vezes 10 a terceira, olha a altura que nós chegamos, 822 metros. Se isso fosse possível, hein, todo mundo comeria chocolate, hein, todos os dias. Mas é claro que isso não acontece de forma como a gente viu aqui na questão, né? Mas caso isso fosse possível, ele conseguiria subir, por causa dessa 25 gramas de chocolate que ele consumiu, justamente a torre, né, mais alta do mundo, né? A torre de Burj Khalifa, em Dubai, 822 metros de altura. Essa torre que a gente pode ver aí na figura. Então, justamente é a resposta que nós marcaríamos então, a torre de Burj Khalifa em Dubai, com 822 metros de altura. Correto, pessoal? Então, olha só que não é difícil entendermos essa questão, né? Bastava a gente fazer aqui a substituição dos dados, né, direitinho para a gente poder chegar à resposta correta. Beleza? Vamos aqui para a última questão. O Grande Colisor de Hadrons, o LHC, como é mundialmente conhecido pelas suas iniciais em inglês, foi inaugurado com grande expectativa em setembro de 2008. Ainda estava em fase de ajuste quando problemas de superaquecimento danificaram, 9 dias após ter sido inaugurado. Voltou a funcionar em novembro de 2009, atingindo sua meta de colisão de prótons acelerados em sentidos opostos, com velocidades próximas a 99% da velocidade da luz. O LHC é uma imensa e sofisticada máquina onde as partículas são aceleradas em um túnel localizado na fronteira da França com a Suíça e que fica enterrado a 100 metros de profundidade e tem uma forma de um anel com 27 quilômetros de circunferência. As partículas são aceleradas por campos elétricos e guiadas por campos magnéticos através do anel. Notem agora a pergunta com base no texto do enunciado. De acordo com o texto, durante a aceleração das partículas, ocorre a transformação de energia cinética em energia potencial gravitacional, potencial gravitacional em energia cinética, potencial elétrica em energia cinética, química em energia cinética, potencial elétrico em energia química. Ora, se a questão falou que esse túnel, né, fica embaixo, né, e faz uma circunferência de um anel, está certo? Ele vai apenas percorrer essa circunferência. Lá ele não falou que ele vai subir, né, vai subir e descer. Então a gente já descarta ali onde tem potencial gravitacional, você já descarta a alternativa A e B. Também nós não temos ali transformação química, então já descarta a letra D também. Note que no final da questão ele falou o seguinte, ó, as partículas são aceleradas em campos elétricos e guiados por campos magnéticos. Então a alternativa que nós vamos marcar aqui, pessoal, é a letra C. Potencial elétrica em energia cinética. Essa é a nossa resposta, então, que acontece no colisor de hadrons, então. Correto? Então, bem simples para a gente entender essa questão, para não confundir. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês nessa nossa aula, né, de energia. Próximas aulas vamos dar continuidade a esses temas tão importantes que vão cair realmente no nosso Enem. Desde já quero incentivar vocês a utilizar os nossos sites, onde vocês vão revisar todo esse conteúdo, revisar todas as nossas aulas, nossas videoaulas também. Ok? Até a nossa próxima aula, então.